Eu não faço ideia de qual é o tema. Simples assim. Vinheta. Opa, olha aí que beleza. Rapaz, a pandemia fez um estrago, viu? E o cenário improvisado ali? Ali tem o quê? O microfone do meu filho, controle da televisão da sala. Na verdade, tudo é do quarto do meu filho aí. E aquela almofadinha de emoji da minha filha. O resto, tudo era do quarto do Cauê. A colagem do Messi, o Wi-Fi e o dardo. Inclusive eu fui colar ali e consegui não botar no centro, né? Nem botando com a mão. Vamos ver. Vamos ver qual é o tema, eu vou descobrir aqui com vocês. Programa bom esse aqui, bom. E o tema surgiu do nada, caiu no colo. Fala moçada, beleza? Polêmicas vazias na área, convidando você o quê? A fazer todo o nosso protocolo de inscrição, né? Se inscreva no canal, toque na notificação. Ainda era esporte interativo, é? Como é que mudou pra TNT? Agora eu nem lembrava mais, ó. Saudades do EI, viu? Deixa o like ou dislike, comenta o conteúdo, sugere tema, porque o da vez pingou no meu WhatsApp num grupo. Esse automático que vocês botam aqui é sacanagem, né? Nenhum programa da gente vai chegar a 2 milhões e 25 mil views um programa. Mas no 2 milhões não vai ter nunca. Isso aí vocês pegaram esses sites que botam a parada pronta, né? Mala. De amigos. E a arte tá aí. Qual desses foi o melhor jogador a não ganhar uma Liga dos Campeões? E a gente tá falando aqui de gigantescos. Caras, por exemplo, como o Buffon, que estão entre os melhores da sua posição em todos os tempos. O Buffon, pra mim, inclusive, é considerado o melhor goleiro da história. Mas isso aí já mudou, né? Isso aí já mudou. Desculpa, Bruno, de cabeça raspada, mas hoje é Manuel. É Neuer. Eu já falei isso aí, já fiz programa sobre isso também, então aqui temos logo uma atualização, logo de cara aqui, já não é mais assim. Eu já falei aqui N vezes que no pau a pau, entre um goleiro e um atacante, um goleiro e um meia, eu vou sempre ficar com o atacante e com o meia, porque eu acho que são funções mais difíceis, mais decisivas e mais geniais. E o programa de hoje é o quê? Goleiro não pode ser melhor do mundo. Não é uma pergunta, não é uma questão, é uma afirmação arrogante e escrota do Polêmicas Vazias. Você pode espernear, reclamar. Mantenho. Não dá pra ter um goleiro melhor do mundo, desculpa. Como jogador, somando, não tem como. A galera falava lá E zagueiro também eu já tenho restrições, tá? Desculpa, mas não dá. O pessoal falava, o Liverpool de 2019, o Van Dijk melhor do mundo. Primeiro que foi o Messi. Segundo que o Van Dijk não foi o melhor jogador nem do Liverpool. Porque sem Salah, sem Firmino e sem Mané, o time não tinha chegado no passado nem de fase. Cada um fez 10 naquela Liga dos Campeões. Porra, aí veio falar do Van Dijk. Jogou pra caralho. Mas no melhor do mundo não tem como, velho. Não dá. Ah, mas zagueiro é importante, faz parte do jogo, ok, concordo. Mas, meu irmão, tem que dar muita coisa errada para um zagueiro ser o melhor do mundo, ou o melhor de um campeonato, ou enfim. E a mesma coisa vale pro goleiro. Tanto que criaram o prêmio de melhor goleiro. O goleiro disputa com o goleiro. A falar que é preconceito, eu discordo e mantenho a minha visão. Acho que, por exemplo, melhor do mundo não pode ser um goleiro, ponto. Tanto que a FIFA criou um prêmio de melhor goleiro. Porque não dá, numa temporada que você tem um cara metendo 60 gols, 55, 40 e tantos, o goleiro ser eleito o melhor do mundo, quando pra mim ele é a antítese do jogo, né? Se os melhores goleiros funcionarem 100%, quer dizer que dificilmente teremos gol. Então o futebol perde um pouco da sua graça, né? Porque a mãe do jogo é o gol. E o goleiro tá lá para evitar este momento. Portanto, eu já filosofei sobre isso aqui N vezes, tem programa falando de melhor do mundo, onde eu especifico esse assunto. Então o Buffon não vai ser o melhor jogador a não ter ganho uma Liga dos Campeões. Por mais que, para mim, ele seja o melhor goleiro da história. Não é mais. É Manuel. Por exemplo, o Cannavaro, ele não é o melhor zagueiro da história. O Ibra não é o melhor centroavante da história. O Vieira não é o melhor volante da história. Então, teoricamente, o Buffon estaria à frente desses caras e acho até que está, porque no caso aqui, o Ibra ele passa longe de ser o melhor centroavante da história. O Cannavaro tem N zagueiros melhores que ele, apesar do... Ele é pico, o Cannavaro, né? Tem N também, tem alguns. Mas
O Maldini é melhor, o Sérgio Ramos melhor, o Baresi melhor. Acho que até o Van Dijk se discute aí. Thiago Silva, acho que dá pra debater e tal. Mas enfim. E nessa época aí que eu fiz o polêmico, ainda não tinha Champions, né? Uma galera aí depois ganhou Champions, eu acho, que tá nesse programa, se eu não me engano. Navarro ter ganho um prêmio de melhor do mundo num ano bem específico, né? Em 2006, em que o Zidane para no meio, em que a Itália é campeã do mundo, e que de fato o Cannavaro... Se o Zidane joga até o final do ano ali, seria ele, né? O Cannavaro ganhou. O Zidane parou, se aposentou no meio do ano e ainda ficou em segundo, se eu não me engano, ou terceiro, eu acho. Estava jogando muito bem, você tinha ali o fim de ciclo de alguns jogadores, o Ronaldinho numa fase ruim, já após Liga dos Campeões. Então, assim, você tem N fatores para a construção daquele melhor do mundo, igual tivemos para a construção do melhor do mundo para Modric, que é uma barbaridade também, já falamos disso várias vezes. Mas vamos lá, tiramos da disputa já o Ibra, ok? Tiramos da disputa já o Cannavaro, nós já tiramos da disputa o Buffon, mas eu acho que o Buffon, ele até briga legal, mas aí tem minhas restrições, meus asteriscos, ele sai da disputa. Vieira também, você tem outros volantes que jogaram mais que o Vieira e que não ganharam Liga dos Campeões. Volantes, curioso, inclusive, não só nessa era mais moderna, jogadores de meio campo lá atrás. Então, eu deixo fora o Vieira, por exemplo. Van Nistelrooy, até um dia desse, estava encabeçando aí a lista de artilharias da história da Liga dos Campeões. É um grande goleador, mas não é um atacante genial, né? Você tem, inclusive, na própria Holanda, atacantes melhores que o Van Nistelrooy, como, por exemplo, o Van Basten. Então, acho que o Van Basten, lembremos, ganhou a Liga dos Campeões, mas o Van Basten, ele está à frente do Nistelrooy na história do futebol holandês. Bergkamp podia ter entrado aqui, eu não sei se entrou Bergkamp, viu? Bergkamp é pica. Baggio, eu acho que nunca ganhou o Champions, Baggio deveria estar aí, podia estar aí. Você tem outros atacantes aí. Então o Nistelrooy foi um grande atacante, mas acho que não foi genial. Um grande goleador, como tivemos outros grandes goleadores que não ganharam Liga dos Campeões. Então a linhagem Nistelrooy, ela é composta por vários elementos. O Nistelrooy não está sozinho nessa linhagem, nem é uma espécie rara. Ele é uma espécie que é muito produzida no meio do futebol. Nedved, esse é um grande jogador de meio campo. Bola de ouro, chegou a concorrer melhor do mundo, mas lembremos, ele não foi o melhor da sua geração na Juventus, né? Você tem, por exemplo, caras como o Del Piero, Zidane, que passaram por ali, que eram mais geniais que o Nedved. O Nedved era um cara que pisava bem na área, batia muita falta. Então, assim, ele é um cara que regulava o meio-campo e que, de fato, tinha um vai e volta fundamental, né? Tinha um trabalho defensivo muito importante e também, ofensivamente, era um cara muito talentoso. Mas também não está no topo da sua linhagem, ao contrário de outros que a gente... Ele não era nem o melhor meia da época dele, né? Apesar de ter ganho uma bola de ouro. Vai citar aqui. Ballack, inclusive acho que está abaixo do Nedved de outros vários aí. O Ballack surgiu num momento na Alemanha em que existia uma carência. O Ballack hoje, a produção de Ballacks ou de jogadores mais técnicos, mais pensativos, a Alemanha, a partir do Ballack, produziu outros. Inclusive, para mim... O Ballack é importante para essa... O Ballack representa uma transição de... o que a Alemanha queria se tornar, né? Que tipo de jogador vou passar a produzir. Eu falo de supervalorizado assim, porque assim, não é craque, muito bom. Talvez a final da Copa tivesse sido outra, com o Ballack em campo e tal, mas ele não está longe de ser o melhor meia da sua época, inclusive. E hoje, eu acho que assim, na Alemanha de 14, nem sei se ele seria titular, eu juro pra você. Melhores que o Ballack. Se você comparar, por exemplo, o Ballack com o Toni Kroos, para mim não há nenhuma comparação. Ballack com o Schweinsteiger, para mim não há nenhuma comparação. Por mais que o Ballack, na comparação com o Schweinsteiger, ele fosse um pouquinho mais à frente. Mas eu acho que, de uma maneira geral, o domínio de meio campo, Kroos, Schweinsteiger e outros vários, são melhores que o Ballack. O próprio Kimmich, pô, no meio também, o Lan, quando jogou no meio. Características um pouquinho diferentes, né? Então, assim, o Ballack não é nem o melhor alemão que não ganhou Liga dos Campeões. Você tem outros melhores que ele. E lembremos, eu tô citando alguns aqui que ganharam Liga dos Campeões para exemplificar que esse cara não era melhor nem da linhagem dele ou jogadores do perfil parecido. Então, esse cara não pode ser o melhor que não ganhou Champions. Porque você tem caras melhores que eles, que ganharam e melhores que não ganharam. Já disse também, isso. No mesmo país, fora do país, enfim. Então, o Ballack passa longe disso aqui. Exatamente. O Totti, eu acho que ele é um cara genial que briga bem. Porque você tem o Batistuta aqui. O Batistuta foi um grande atacante. Ele foi muito grande, mas não foi muito técnico. Ele é um grande goleador. Em termos de técnica, por exemplo, você tem o Ibra com mais recursos. O próprio Van Nistelrooy era um atacante com mais recursos, um pouco mais fino que o Batistuta, que era um grande finalizador. O Batistuta, a bola quicava ali e ele finalizava de qualquer jeito. Inclusive, era bom na bola. Você não viu o Batistuta jogar, veja, viu? Porque irmão finalizar de todo jeito. Mas é assim, um atacante mais menos refinado, né? Mais
Não grosso, mas mais pesado, mas muito absurdo. Bola parada também, muita violência nas cobranças de falta. O Batistuta foi um dos grandes atacantes que eu vi jogar. Ele tá muito no imaginário das pessoas dos anos 90, né? Um camisa 9 muito característico, de poucos toques na bola, mas de muita efetividade. Mas não é o melhor aqui. Ele é um cara muito simbólico, mas não tem como a gente falar que, por exemplo, o Agüero é um atacante, um 9, com mais recursos que o Batistuta e que também não ganhou Liga dos Campeões. Então, assim, o Agüero acho que tá até à frente do Batistuta aqui. Por mais que o Batistuta, repito, ele tenha um poder no imaginário das pessoas, inclusive no meu, né? Porque assim, eu, adolescente, vi o Batistuta e que tinha um dos primeiros, alguma coisa, gol, foi o Batistuta. Inclusive o primeiro que eu lembro, era o bate-gol. Hoje você fala aí de Gabigol, de outros vários, Gustagol e o Diaba 4, mas assim, cara, o primeiro alguma coisa, gol, foi o Batistuta. Mas era um cara muito efetivo, pouco genial, pouco refino. Então, não vai ser ele. Bergkamp, um dos meus favoritos. Citado Bergkamp aqui. Gênio. E assim, totalmente um cara gênio, muito técnico, muito talentoso, uma elegância absurda, assim, capaz de armar o jogo, de dar achadas sensacionais e fazer gols muito absurdos. Então, assim, o Bergkamp é um cara gigante. E na posição, um dos grandes da história da Holanda também. Você tem alguns à frente, mas o Bergkamp tá ali, brigando com caras que são enormes. Assim como o Baggio, que eu já até fiz um polêmicas há um tempo. Quantas pessoas cabem aqui nessa arte? O que pergunta é, te embalado isso aí? Quantas gente eu citei aqui? Meu irmão, que galera da porra, viu? O Baggio ainda bem que eu citei também, craque, viu? Craque. Foi o grande jogador italiano que tem mais gente ali atrás. Tem uma briga aqui, por exemplo. Ou é o Baggio ou é o Totti, que são dois italianos de gerações um pouco diferentes, mas com papéis muito parecidos e que não ganharam Liga dos Campeões. Aí acho que, por exemplo, o Totti perde. O Totti pode ser gigantesco na história da Roma, acho que ele é gigantesco na história da seleção italiana, ganhou uma Copa do Mundo, coisa que o Baggio não fez, mas o Totti tinha aquela, né, hora jogava, hora não jogava. Desculpe o barulho do fogão na casa do Formiga. Jogava, ficava ele e o Del Piero no revezamento, o Baggio era titular. Eu não tava nem, vocês estavam ouvindo? Eu não tava. Não, eu tava panelaço, cara, era isso? Era protesto? Tava rolando protesto, né? Não, a parte eu ouvi, mas não ouvi as panelas, não. Tava. Pois é. Absoluto da Itália de 94, por exemplo, já tinha feito uma Copa de 90 muito boa. Saudades. E voltou a ser importante na Copa de 98, a Itália eliminada mais precocemente. Só que eu acho que o Baggio foi mais genial, mais jogador do que o Totti, apesar de ter tido mais lesões, ter atuado até menos tempo do que o Totti. Então aqui já ficaria essa briga que um eliminaria o outro. No final das contas, a nossa briga vai terminar em Romário e Ronaldo. Não tem como, porque esses aí sim, eles são top. E pra deixar claro aqui que eu cometi uma heresia aqui, né? Mas tem uma explicação. A gente estava falando de Champions, certo? De Champions. Não é da história toda da Liga dos Campeões da Europa, do período antes da Champions. Por quê? E até tem uma questão de formato de disputa e tudo. O Maradona, ele teve pouquíssimas chances de jogar a Copa dos Campeões da Europa, né, e tal, que como era chamada antes da Champions. Então, assim, o Maradona acabou não entrando na briga, porque se fosse em termos de peso histórico, de talento, de não sei o que, é o Maradona. Assim, e o Pelé? Porra, o Pelé nunca jogou na Europa, então não podia ser o Pelé. Então, você entendeu, né, amiguinho? Não pode ser o Pelé. O Maradona nem entra aqui, porque, primeiro que a gente tá falando de Champions, então é da era moderna da Liga dos Campeões. Segundo, que ele não teve nem a chance. Quase, ele, se eu não me engano, jogou 2 ou 3. Então, assim, como era pelo Napoli, naquele período era diferente a fórmula de como ir para a Liga dos Campeões, então ele basicamente não teve chance. O Romário e o Ronaldo tiveram mais, eles já estavam no período de Liga dos Campeões e tal. O Romário, pouco, né, porque ele acaba voltando pro Brasil, mas chega a estar numa final de Liga dos Campeões e tudo, toma uma trauletada lá do Milan. Mas depois ele volta para a Europa e tudo assim, ele já estava na era moderna em que tinha a Champions, e se ele tivesse ficado na Europa, ele tinha bola para ter retornado e ficado por lá, ele poderia ter jogado outras Champions ou outras finais de Champions, por exemplo. Então a briga é Ronaldo e Romário, assim, não tem como, né? Lembrando nessa época aqui, o Lewandowski ainda não tinha Champions, mas depois passou a ter, né? Ganhou pelo Bayern de Munique em 2020 e tal, e foi inclusive o melhor do mundo, mas acho que não cabia nessa discussão aí, na época, né?
das suas linhagens. Você vai falar aí de grandes atacantes, grandes centroavantes, eles vão aparecer na seleção do século, na seleção de todos os tempos. Alguns aqui, fora o Buffon, vários aqui talvez passem longe de uma seleção do século ou da sua seleção de todos os tempos, por exemplo. Deixando de lado o fã, né? Eu tô falando da análise fria do que cada um rendeu aqui. Então, muito provavelmente, esses caras não vão aparecer na seleção de todos os tempos. Mas o Romário e Ronaldo vão brigar. Vão brigar. Então, Ronaldo... nossa seleção é essa daqui. Ficou montada desta maneira com o Gilmar, Djalma Santos, Bellini, Márcio Santos e Nilton Santos. Eu lembro desse programa aqui, só para você não falar merda antes, a gente tá falando da seleção brasileira de todas as Copas, no rendimento nas Copas, tá? O que jogaram nas Copas do mundo, especificamente, tá? E a Copa do Mundo, o Márcio Santos, ela é praticamente perfeita. Eu entendo que, assim, você vai zoar, porque jogou 3 e não ganhou, não sei o quê. O Thiago Silva poderia brigar para estar, mas o Márcio Santos foi campeão e jogando uma Copa quase perfeita, assim, praticamente perfeita. Por isso, na época, o programa. Em 2018, tá? Didi, Gerson e Pelé. Romário, Ronaldo e Garrincha. Que belíssimo time. E o Romário com um agravante, né? O Romário chegou num time campeão e que bateu uma final, mas aí perdeu para um grande Milan, né? Foi esculachado na final. Uma Champions, inclusive, que ele foi ok apenas, né? Não foi uma grande Champions do Romário, como também não tem uma grande Champions o Ronaldo. Nesse ponto, eles ficam devendo. Alguns aqui fizeram grandes edições de Liga dos Campeões, né? Nedved, Nistelrooy, próprio Totti, Bergkamp. Tem caras aqui com um histórico de Champions melhor do que o histórico de Ronaldo e melhor do que o histórico de Romário. Mas essa não é a discussão. É na história da Liga dos Campeões quem é o melhor jogador que não ganhou a Champions. Obviamente, para isso tem que ter disputado a Liga dos Campeões. E aí, acho que vai morrer em Ronaldo ou Romário. Como eu já fiz polêmicas sobre isso e acho o Ronaldo um jogador melhor do que o Romário, o auge do Ronaldo foi mais assustador, mais imparável. Acho que ele é um cara mais raro. Esse poder de aceleração, de troca, mudança de direção, uma finalização gigantesca, de arrastar fora da área, de ser um gênio no drible curto também, porque o Ronaldo tinha muita habilidade, muita. Você vê... Cara, eu tenho uns skills aí do Ronaldo que é loucura, velho. Bota aí canetas do Ronaldo, tu vai ver uma... É bizarro, bizarro. O X1 do Ronaldo era melhor que o do Romário, o jogo fora da área do Ronaldo era fantástico. E aí você vai falar finalização e tal, não sei o quê. Cabeçada do Romário melhor. Agora, finalização com a perna ruim, né, que você fala, com a perna esquerda. É pau a pau, acho que a do Ronaldo em progressão é até melhor que a do Romário, mas assim, entendimento da área, talvez seja o Romário, mas assim, o imparável, a coisa absurda de você falar, cara, não achava que ele ia fazer isso, o Ronaldo é muito louco, velho, não tem como. Do Ronaldo, de dribles, inclusive no quesito habilidade, acho que o Ronaldo foi um cara mais habilidoso também, do que o Romário, que talvez no espaço curto fosse melhor para fazer gol, mas não para arrumar soluções de sair de marcação, né? Acho que nos recursos de drible, o Ronaldo é melhor do que o Romário, já fiz N programas sobre isso. Então, para mim, o grande jogador da história a não ter ganho uma Liga dos Campeões é o Ronaldo. Inclusive, ele também não ganhou Libertadores, né? O Ronaldo é um cara que poderia ter ganho muito mais na carreira se não fossem as lesões. Porém, elas vieram e a Maradona também não ganhou Champions, nem ganhou Libertadores, né? Fardo, né, que eles carregam. Mas, de novo, o Maradona em talento, em raridade, em refino, seria ele. Em gigantismo, seria o Maradona. Mas, de novo, assim, pouquíssimas chances que teve. E a gente tá falando de Champions da era moderna. Portanto, em um recorte, seria o Maradona. Neste recorte do programa, eu continuo concordando com este Bruno de cabeça raspada aqui. É muito Ronaldo. Acabaram interrompendo, o Ronaldo ficou por baixo aí 4 anos parado, também já falei sobre isso várias vezes. Mas pra mim, o grande jogador da história desses aqui, a não ganhar uma Liga dos Campeões, Ronaldo. E aí tem um agravante, eu falei que o Romário chegou num time campeão, o Ronaldo joga num time que também é recentemente campeão, e o tal dos Galácticos, né? Assim, o grande elenco daquele momento, o Barcelona do Romário, ele tinha concorrentes, o próprio Milan. O Real Madrid Galáctico, em termos de reunião de craques e de jogadores acima da média, não tinha nada muito próximo. Eram eles ali, era como se fossem os Globetrotters do futebol, né? Vamos reunir esses caras pro show. E acabou que não veio o título. Então você tem um agravante ainda maior de frustração aí, porque você tinha a reunião de 4 jogadores eleitos melhor do mundo, ou próximo disso, e outros candidatos, né? Porque você tinha Ronaldo, Zidane e Figo eleitos melhor do mundo. Raul, que já tinha disputado, Roberto Carlos, que já tinha disputado, Beckham, que já teve por ali. Então, assim, era muita gente grande ao mesmo tempo. Depois, no ciclo, ainda teve Owen,
também, que foi candidato em determinado momento. Então aquele ciclo de Galáctico acabou sendo um ciclo frustrante, apesar de ter em parte cumprido o papel que isso aí eu concordo, viu? Muita coisa que o Real Madrid colhe hoje aí, o Florentino prometeu e entregou. Ele falou, o Real Madrid não tem só que competir, ele tem que encantar, ele tem que... E aí gerou uma comoção, ele resgata uma coisa do madridismo, assim, que estava um pouco adormecida, e aí ele estabiliza num sarrafo lá no alto. E, obviamente, os outros times do Florentino aí, as outras versões galácticas do Florentino tiveram bem mais sucesso. Mas esses galácticos aí foram importantes. E não ganharam a Champions, todos eles ao mesmo tempo, né? Florentino Pérez queria, que era esse encantamento, a volta da autoestima, do show, do espetáculo, vender a marca Real Madrid pelo mundo, e nisso os galácticos cumpriram seu objetivo. Mas aí, de fato, não veio a Liga dos Campeões pro Ronaldo, né? E desses aí, dos picas do Real Madrid, ele foi o único que não ganhou a Liga dos Campeões, né? Porque o Beckham ganhou pelo Manchester, o Roberto Carlos já tinha ganho pelo Real Madrid, o Zidane já tinha ganho, o Figo já tinha ganho. Então, assim, sobrou pra ele. O Raul já tinha ganho algumas, e de fato, o único dos galácticos mesmo que não ganhou a Liga dos Campeões foi o Ronaldo Fenômeno. E aí, na versão 2.0, se a gente for olhar todos os galácticos, depois com Cristiano e Kaká, por exemplo, continua sendo apenas o Ronaldo o único galáctico sem Liga dos Campeões, porque o Kaká já tinha vencido não pelo Real Madrid e o Cristiano nem se fala, né? Então é isso, assim, o galáctico que não ganhou a Liga dos Campeões. E no final das contas, pra mim e pro Polêmicas Vazias, que acaba sendo o meu alter ego, é o Ronaldo, o grande jogador da história, o melhor a não ganhar uma edição de Liga dos Campeões. Pelo menos desses aqui, né? Porque se a gente for olhar lá pra trás, aí você vai ter, por exemplo, o menino Maradona, que não ganhou uma Liga dos Campeões. Mas é papo para uma outra questão, né? Ele não está na nossa arte, não é um jogador da era moderna, então não entrou aqui no papo. Ronaldo foi o nosso eleito, até porque, assim, o Ronaldo, todo mundo que jogou, você vê essa geração dos anos 90 para cá, todos têm o Ronaldo como referência. É um negócio assustador. Assustador. Então, o Ronaldo ganha a nossa disputa. Quando for para esticar mais lá para... tá bom já. Então é isso, meu chapa. O melhor jogador a não ter Champions na era moderna, Ronaldo. Se fosse no geral, Maradona. Mas, como eu disse ali, o menino Maradona, que à época ainda estava vivo, ainda estava entre nós, não estava no recorte. Portanto, Ronaldo era a minha visão ali e continua sendo. E para você, dos que você viu, já que talvez você não tenha visto o Ronaldo e tal, e não viu o Maradona, dos jogadores que você viu ou que você gosta, qual é o grande, ou o melhor, o mais talentoso, o injustiçado que não ganhou a Liga dos Campeões da Europa? Os comentários estão aí, é nóis. Semana que vem tem mais React. Mandem sugestão de React também, seus putos do caralho.